a Tulsi Gabbard está dizendo que as maquininhas eletrônicas de voto são absolutamente vulneráveis às ações dos hackers. No Brasil, elas são invioláveis. Tiveram uma violação, tem inquérito da Polícia Federal, Bolsonaro denunciou. Tirando isso, elas são invioláveis. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. O Xi Jinping está tentando aproximar a China da União Europeia e pedindo para que resistam juntos ao assédio dos Estados Unidos. Só que a estratégia americana do Trump é exatamente isolar a China. Ele está contando com os interesses dos europeus, mais do que com o alinhamento de valores, porque o mercado americano é o maior do mundo, representa 1/4 do PIB. Os 300 milhões de consumidores que somos aqui gastam 30 trilhões de dólares por ano e vamos tentar trazer a União Europeia para o nosso lado. Adoraríamos poder apelar aos valores ocidentais dos europeus, mas a gente sabe que a Europa há algum tempo está decadente nesse sentido, virando uma mistura de globalismo soviético com nação islâmica e província chinesa. É um terço para cada coisa, grosso modo, né? Então, se dependermos da Europa, estamos lascados. Aliás, se dependêssemos da Europa, estávamos todos hoje falando alemão. Aí sim o nazismo teria vingado. Não se existisse o X na época. Como disse o Alexandre de Moraes, vamos chegar lá. Enquanto isso, o que diz a elite tucana refinada do Brasil? O Estadão. Uma guerra estúpida. Trump sobe para 125% tarifa. É irracional. Ambas as economias estão profundamente imbricadas, porque eles pensam como pensava o James Carville, o assessor do Clinton, que dizia é a economia estúpida. Para o Estadão, que tem nojinho do Bolsonaro e perdoa o Lula, apesar de arroubos autoritários, se o Lula fizer algumas concessões na economia, se ele colocar o Armínio Fraga na economia, o Lula vira um estadista, porque o Estadão não liga para o resto. Tudo se resume à economia. Eles não conseguem nem mesmo conceber que o Trump não está pensando apenas na economia. Eles foram reincidentes no editorial. Tem dia do Dr. Jekyll e tem dia do Mr. Hyde. Mas aqui, quando se trata de Trump e Bolsonaro, o Estadão é sempre o monstro. A pegadinha de Trump. É inútil procurar lógica nas decisões do presidente dos Estados Unidos, cujo único interesse é acumular poder e exercê-lo para bagunçar o mundo. O Trump já foi presidente por 4 anos, o mundo ficou muito melhor. O Trump foi um magnata de sucesso no mercado imobiliário de Nova York. Mas deve ser um cara bobinho. Deve ser um maluco irracional que vem agindo como um mimado de cabelo laranja há décadas. Diz o Estadão que faliu e precisou de 10 empresas se cotizarem para salvá-lo, que não tem mais audiência nem dinheiro. Então o Estadão entende muito melhor os rumos do planeta. O Trump é apenas um arruaceiro inconsequente, que está querendo brincar de poder. É a mesma visão da Vera Magalhães, uma grande especialista em geopolítica, economia, mercado e tudo mais. O estardalhaço é o que gera engajamento, ou seja, Trump e Bolsonaro estão atrás de engajamento. A imprensa cabe resistir com muita coerência, lógica, defesa de princípios e valores de maneira muito científica e imparcial. O Lula é quase um estadista perto do Bolsonaro. Por aqui a comparação entre o esforço de Lula para voltar à crista da onda pelas vias normais e o furdunço que Bolsonaro provoca
é comprovação de que a barulheira egóica de líderes populistas deveria se ocupar de outros assuntos. Ou seja, o Lula é quase um estadista, segundo a Vera Magalhães. O Bolsonaro é um bagunceiro infantil e mimado, que botou Tereza Cristina, Ricardo Salles, Paulo Guedes e tanto Tarcísio nos ministérios. Compara com o ministério do Lula. O Lula é um estadista, o Bolsonaro era um arruaceiro, populista atrás de engajamento. Disse a brilhante analista Vera Magalhães. Isso é a nossa imprensa. Isso é a nossa imprensa. Mas fiquem tranquilos que o problema não é só brasileiro nesse aspecto. Se você for se informar pelo New York Times, pela CNN ou pela The Economist, a grande revista liberal britânica, a Economist, você vai pensar igualzinho. A era do caos, diz a capa da Economist, com o Trump com caras e bocas na capa. Quando eu vi essa chamada e essa capa, eu que sou um liberal clássico em economia e entendo os argumentos contra tarifas comerciais, em que pese eu ter plena consciência de que o Trump não está mirando apenas na economia, quando eu vi essa capa eu confesso que eu fiquei aliviado. Porque é óbvio que a estratégia do Trump é ousada, arriscada e gera incerteza nos mercados. É evidente. Então eu tenho o meu lado que está preocupado, falando assim, caramba, isso tem que dar certo, senão ferrou. Quando eu vi a capa do Economist, eu respirei aliviado. Falei, ufa. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Vai dar certo. Por quê? Porque a Economist não acerta uma. Essa foi a capa da Economist em 2012. Brasil decola. Depois eles tiveram que fazer uma outra capa com o Cristo Redentor surrupiando e andando de forma aleatória. Será que saiu do rumo? Tiveram que fazer uma terceira capa depois, afundando. Ali já era hora de começar a pensar em comprar, porque estava claro já que tinha ido para o ralo, né? Então a Economist, revista liberal britânica, ela tem uma taxa de acerto impressionante de 0%. Então você faz o oposto que você ganha dinheiro. O Gordon, que não é economista, entende muito melhor do que essa gente toda o que está acontecendo. Não é a economia estúpido, coluna dele de hoje na Gazeta do Povo. Em vez de abrir, pacificar ou liberalizar a China, tudo que o triunfalismo economicista americano fez, ou seja, os globalistas tucanos, os liberais progressistas, tudo que eles conseguiram fazer foi transformar o gigante asiático numa potência militar, tecnológica e econômica que ameaça a paz mundial e o próprio Ocidente. Gordon conclui: pela primeira vez, desde os anos 80, a China está sendo formalmente reconhecida pelo governo dos Estados Unidos, não apenas como um concorrente estratégico, mas como uma ameaça existencial. E é isso que a China representa. Quem acha que tudo se resume a comprar na Amazon ou no Walmart um boné Make America Great Again mais baratinho, não entendeu o que a China simboliza para o Ocidente. Então, meus amigos, Trump está fazendo algo que custa, num primeiro momento, aos americanos. Ninguém sabe como vai terminar direito. Espera-se que ele consiga trazer a Europa para esse lado, todo mundo baixar suas tarifas mútuas. Ou seja, o Trump não é um mercantilista que quer mais tarifa para todos. Ele está retaliando, de certa forma, com alguns critérios dúbios, é verdade, mas ele está retaliando. Quando o Brasil pensa em retaliar, os Estados Unidos eles têm que rir, né? Gargalhar. Os Estados Unidos cobram tarifas bem menores do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. É o contrário. Os Estados Unidos estão retaliando.
E no Brasil botaram uma taxinha baixa, 10%. Então é óbvio que não é só economia. Mas a turma refinada, liberal, democrata, progressista, há muito tempo que eles estão fora de compasso com o que quer o povo. E o povo está no cinturão da ferrugem, não em Wall Street apenas. Eu não compro a narrativa de que dane-se o que acontece com o S&P. Isso é um erro. 60% dos americanos têm interesses diretos na bolsa, diretos, porque por meio das suas aposentadorias no 401k, eles têm ações. Mas mesmo que não tivessem, mercado de capitais bem desenvolvido e robusto é importante para uma nação, para o Main Street. Não existe uma dicotomia que é falsa, mas o Wall Street, às vezes, é muito curto prazista. E se puder vender a mãe para um lucro, às vezes vende. O Lenin dizia, né, eu vou comprar a corda com os burgueses que eu vou usar para enforcá-los. Então, o Wall Street tem muita gente disposta a vender essa corda para a China hoje. A turma do Trump está dizendo assim, não mais aqui com a gente. E o mandato foi esse. Ele foi eleito com essa plataforma, ninguém pode acusá-lo de estelionato eleitoral. O povo votou para isso. E quem governa é o povo, não é Wall Street. Então, tá tudo certo. Mas a esquerda anda tão insana, que passou na Câmara o projeto de lei para exigir prova de identificação para o sujeito ter que provar que é cidadão para votar, porque só cidadão pode votar, porra! Dei uma de Olavo agora. Quase todos os democratas votaram contra. Alguém ainda tem alguma dúvida, a essa altura do campeonato, que a esquerda democrata é a favor de golpe eleitoral? Por que alguém, em sã consciência, ficaria contra você exigir documento provando que é cidadão para votar, já que só cidadão pode votar? É óbvio que eles querem que pessoas que não têm documento regular votem. Ou seja, a esquerda democrata está confessando que quer fraude eleitoral. Na cara de todos. Por sinal, a Tulsi Gabbard, que era democrata até ontem, ninguém pode acusá-la de ser uma fascista, ultraconservadora, extrema-direita. A moça era democrata até ontem. A Tulsi Gabbard está dizendo que as maquininhas eletrônicas de voto são absolutamente vulneráveis às ações dos hackers. Essa pauta é tabu no Brasil, um país livre, onde você pode falar de tudo, criticar o sistema, a democracia, os poderosos, menos o Alexandre de Moraes, o Lula, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, a CBF e as urnas eletrônicas. Essas, obviamente, não pode criticar, porque são sacrossantas. No Brasil, elas são invioláveis. Tiveram uma violação, tem inquérito da Polícia Federal, Bolsonaro denunciou. Tirando isso, elas são invioláveis. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque
a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante.